Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos mais um conteúdo da nossa disciplina. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Aula 6, o nosso objeto de conhecimento, desafios contemporâneos das práticas corporais na sociedade, e o nosso detalhamento, as práticas corporais de movimento reconhecidas e vivenciadas pela juventude amazonense e brasileira. Já deu para ter um spoiler aí do que nós iremos falar, né? Então vamos à nossa aula? E eu já inicio a nossa aula pedindo para que vocês observem aqui essas duas paisagens. São paisagens completamente diferentes. O que será que nós iremos falar hoje, hein? A gente viu lá que são práticas corporais de aventura. Isso mesmo! Então hoje nós iremos falar das práticas corporais de aventura na natureza e no meio urbano, ou seja, que podem acontecer ali no centro da cidade ou na natureza ao redor da cidade ou algum lugar um pouquinho mais distante, que é o nosso caso, né? Muito bem, mas para iniciar eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é ou o que são práticas corporais de aventura? Se não sabem, deem uma olhadinha aí na nossa definição. Vamos lá. São um conjunto de atividades que envolvem desafios, exploração e interação com o meio ambiente natural, ou seja, a natureza, ou urbano, com o objetivo de proporcionar experiências emocionantes, bem como lidar com riscos e perigos advindos da imprevisibilidade. Então já observem aí essas duas imagens. Nós temos duas práticas corporais de aventura que parecem a mesma coisa, mas são distintas, começando ali pelos equipamentos, pelo ambiente onde são praticados, né? Vocês viram aí que nós vamos falar tanto da questão do ambiente natural quanto do ambiente urbano. E para vocês já saberem a diferença desses ambientes, né, que não é tão difícil diferenciar, vejam aí a nossa definição. Então, as práticas corporais de aventura no meio urbano são aquelas práticas que vão explorar a paisagem de cimento, ou seja, a cidade, né, o centro da cidade. Surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e deslocamento nestes espaços para extrair deles as experiências de quebra da rotina e experimentar novas sensações. Ou seja, algumas práticas corporais de aventura na natureza, né, foram trazidas para o meio urbano justamente para dar um novo sentido e para ajudar as pessoas que moram nesse local a ter um momento de lazer, né, de distrair, de relaxar. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Nós temos a bike, o skate, o le parkour, o patins, o patinete, o slackline, dentre outras práticas de aventura. E para exemplificar este momento, eu escolhi 3 práticas de aventura no meio urbano que eu quero apresentar para vocês. Vamos olhar aqui o primeiro? Então observem aqui. O primeiro é a bike, né? Essa atividade, ela consiste no uso de uma bicicleta, que é mais conhecido como bike, né? A bicicleta a gente já chama de bike, e é usada tanto em atividades no meio urbano como em atividades no meio natural, ou seja, na natureza. Vamos ver algumas informações a respeito da bicicleta? Observem aí. A bike foi desenvolvida por um barão alemão chamado de Carl von Drais em 1817 e batizada de máquina de correr, como vocês viram lá na imagem. Diferentemente das bikes atuais, ela foi feita de madeira e funcionava com o impulso dos pés no chão, bem diferente, né, do que a gente conhece no dia de hoje. Em 1885, o engenheiro britânico John inventou a bicicleta de segurança,
que apresentava um quadro de diamante e rodas de tamanho igual, tornando-a mais estável, segura e fácil de usar. Este modelo se tornou a base para as bicicletas modernas que conhecemos hoje. E a gente sabe que, dependendo da prática que nós formos executar ali, se é uma bike, se é um ciclismo de lazer ou um ciclismo voltado para a questão do esporte de alto rendimento, as bikes elas serão diferenciadas, roda, guidão e todos os equipamentos, todos os elementos que compõem aí a nossa bicicleta, a nossa bike, tá? Então esse aqui é a nossa primeira prática corporal de aventura que dá para a gente experimentar tanto no meio urbano quanto no meio natural. Prosseguindo, eu quero apresentar um para vocês, que eu já tive a oportunidade de participar, de praticar, que é o slackline. O slackline também é um esporte que pode ser praticado ali na natureza e no meio urbano. Basta a gente lembrar lá da definição, né? Que foram trazidos lá do meio natural para o meio urbano. Certo? Então, o slackline, em que consiste essa atividade? É uma atividade física em uma fita estreita, como vocês estão vendo aqui, onde essa fita ela é fincada, né, em 2 pontos fixos e a pessoa ela tem que andar, né, nessa fita, mantendo sempre o quê? O equilíbrio. Também possui aí várias modalidades que podem ser tanto para o lazer quanto para a questão esportiva também, e que vai ter outros elementos aí na hora da sua execução. Vamos ver aí algumas informações a mais do slackline? Então observem aí. O esporte como conhecemos hoje teve seu surgimento mais significativo lá na década de 1980, na região de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. Foi lá que o Adam e o Jeff, 2 escaladores entusiastas, começaram a esticar as fitas de nylon entre as árvores para se equilibrarem e se divertirem durante seus períodos de descanso entre as escaladas. Essa prática começou a atrair a atenção de outros escaladores e gradualmente o slackline se tornou uma atividade por si só. Então vocês viram aí que o slackline, né, passou a existir a partir da necessidade dos escaladores. Quando eles não estavam escalando, vamos aqui colocar uma fita de um lado, prender a fita de um lado, prender do outro e tentar o equilíbrio aí. E daí surgiu o slackline e hoje é praticado em muitos lugares, tanto no meio urbano quanto no meio natural. Bem interessante. Eu indico para vocês praticarem ou experimentarem o slackline. Tenho certeza que vocês irão gostar. Prosseguindo, né, agora eu quero apresentar para vocês uma outra prática corporal de aventura que é muito praticado no meio urbano. Eu tive, assim, a oportunidade de ficar em cima e deslizar por um momento, né? Não consegui fazer muitas manobras, que é o nosso skate. Tem algum skatista aí do outro lado? Espero que sim. Então vamos falar um pouquinho do skate, ó. Ele é um dos mais conhecidos e praticados, né, dentro da questão urbana, né, do ambiente urbano. Ele consiste em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados sobre uma pequena prancha com 4 rodas. É o nosso famoso skate. E ele também vai ter aí vários elementos, dependendo da prática ali, né, se é um atleta profissional ou se é apenas por lazer, o skate ele será diferenciado. Vamos conhecer um pouquinho mais do skate. De acordo com alguns historiadores, ele é oriundo do surf, no qual os surfistas, para treinar na ausência de ondas, criaram uma prancha sobre rodas. O skate chegou no Brasil nos anos 60, primeiro no Rio de Janeiro, provavelmente trazido por filhos de norte-americanos e pelos brasileiros que viajavam para os Estados Unidos na época, principalmente por aqueles que estavam começando a surfar no Brasil. Então, aí mais uma prova de que uma prática corporal originou a outra, né? De acordo com os nossos historiadores. Então, para quem tem um espaço adequado para essa prática, vale a pena experimentar. Lembrando sempre dos equipamentos de segurança, tá? Aqui a gente está vendo um profissional ali do skate, mas você que vai iniciar essa prática precisa ter bastante cuidado
com o joelho, cotovelo, a cabeça, tá? As mãos e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 3 práticas de aventura, né, que podem ser praticadas no meio urbano. Agora vamos continuar, né, falando um pouquinho mais a respeito dos benefícios que essas práticas trazem, né, para as pessoas que praticam o skate, a bike, o slackline. Vamos ver? Então, olha só. Um dos benefícios é o relaxamento e quebra de rotina, né, que é justamente para isso. Vai ter uma melhora da saúde física e mental, desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras, em todas elas, viu? Exige muita questão do equilíbrio, da força, da agilidade também, tá? A apreciação do espaço urbano de uma forma criativa e dinâmica. A gente que vive na capital, na cidade, normalmente tem aquela rotina do dia a dia, é carro, é ônibus, é trânsito, né? Então, quando a gente se dispõe a fazer uma atividade que quebre a nossa rotina, tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, tá? Além disso, a gente vai poder olhar para a nossa cidade de forma mais carinhosa, né? Porque a gente passa a gostar de frequentar aquele espaço. Outro ponto é a conscientização sobre questões ambientais e práticas sustentáveis de cuidado com o meio ambiente na cidade. Como eu falei para vocês, a gente passa a olhar para a nossa cidade de forma diferente, né? A gente passa a respeitar ainda mais esses espaços que são dedicados para essa prática, para o skate, para bike, bicicleta, patinete, dentre outros. Certo? Muito bem, agora que vocês já conhecem, né, 3 práticas corporais de aventura no meio urbano, eu quero convidá-los a conhecer práticas corporais que são realizadas ali no meio natural, ou seja, na natureza. Mas antes disso, vamos à sua definição. Então, observem aí. As práticas corporais de aventura na natureza são aquelas atividades praticadas em ambientes naturais e com toda a influência da natureza e suas variáveis, como temperatura, vento e chuva. E como exemplo, eu trouxe para vocês o arvorismo, escalada, slackline, stand-up paddle ou SUP, né? O surf, parapente, dentre outros. Temos muitas práticas corporais que são realizadas ali no meio natural, tá bom? E eu quero convidá-los a conhecer algumas dessas práticas. E uma das que eu vou apresentar nesse momento para vocês é o arvorismo. Vocês já ouviram falar dessa prática corporal de aventura? Arvorismo, eu confesso a vocês que eu ainda não tive oportunidade de praticar, mas eu quero muito, é algo que me encanta. Quando está relacionado à natureza, tenho certeza que eu tenho vontade de experimentar. Então, o arvorismo é uma recente prática esportiva de aventura, né? Foi criada há pouco tempo. Ela consiste na travessia de um percurso suspenso de uma árvore para outra, né? Ou plataformas que estão montadas ali, próximo à copa das árvores, tá? Então, observem aqui a imagem que vocês vão entender melhor. Então, nós temos aí as plataformas, nós temos esse percurso, que pode ser como se fosse uma escadinha, ou pode ser uma ponte mesmo, pode ser cordas, tá bom? Esse percurso, ele é preparado de forma estratégica, utilizando cabos de aços e todos os equipamentos de segurança necessários para a prática dessa atividade. Lembrando que quando a gente vai praticar essas atividades, a gente quer sentir emoção, mas a gente não pode esquecer da nossa segurança também, tá bom? Então vamos conhecer aí um pouquinho do arvorismo. Observem. O arvorismo, ele apresenta 3 modalidades, observem aí. O arvorismo técnico, o arvorismo contemplativo e o arvorismo acrobático. E um veio do outro, tá? Então vamos começar ali com o arvorismo técnico. Esse arvorismo, ele é praticado mais pelos pesquisadores que precisavam, né, e que precisam até hoje usar as técnicas do arvorismo para alcançar o topo das árvores e de lá observar toda a natureza ao redor.
tá? Logo depois do arvorismo técnico, nós chegamos ali no arvorismo contemplativo, que vai atender aquelas pessoas que desejam realizar uma maior observação da natureza, ou seja, desejam contemplar aquilo que está ao seu redor, né? Se conectar intensamente com a natureza. E logo após, nós temos o arvorismo acrobático, que tem como objetivo principal o de transpor as copas das árvores, né? E foi a partir dele que veio essa questão do arvorismo como lazer, como prática esportiva, né? As pessoas, elas vão em busca de emoção, ao mesmo tempo elas querem se conectar com a natureza e aproveitar, usufruir tudo que tem, né, a partir dela, certo? Então esse é o arvorismo. Outra modalidade que eu quero apresentar para vocês é a hidrobike, que é muito interessante, também tenho muita vontade de experimentar. Então, observem que a hidrobike, né, ocorre no meio aquático, na verdade, onde nós temos aí duas espécies de pequenas canoas e logo acima dela nós temos uma bike, por isso que é esse nome, né? Uma bike na água. Então, é uma modalidade que desbrava as estradas aquáticas do Amazonas. Vocês sabiam que aqui no nosso país, no Brasil, um lugar que se pratica hidrobike é aqui no Amazonas? Muito bacana, né? A atividade é praticada em cima de uma bike que possui dois suportes parecidos com uma pequena canoa, como eu falei para vocês. E é através dessas pequenas canoas que a bike consegue deslizar através do nosso ato de pedalar. Vamos conhecer um pouquinho do hidrobike. Essa prática corporal de aventura chegou em Manaus com dois amigos, o Elter Brito e o Carlos Carioca. Antes da pandemia, eles decidiram investir em hidrobikes e começaram a empresa Igara Hidrobike, que significa canoa inteiriça, produzida de casca de árvore. As vantagens desse tipo de passeio na natureza incluem ver paisagens de uma maneira diferente, fazer exercício e se sentir mais calmo e relaxado. Então, o hidrobike é uma excelente opção para aquelas pessoas que, além de observar a natureza, querem movimentar o corpo. Vale a pena conferir, vale a pena experimentar. Prosseguindo, outra prática corporal de aventura que eu quero apresentar para vocês é o rapel. Esse eu já experimentei e eu tenho certeza que vocês irão gostar. O rapel é uma atividade que pode ser realizada em montanhas, cachoeiras e cânions, por exemplo. E pode ser realizado também no meio urbano. Eu já experimentei no meio urbano, tá? É praticado com o uso de cordas e equipamentos de segurança que são super importantes. Lembrem-se que vocês vão estar descendo, né, uma parede, um vão, uma montanha. Então é interessante ter todo esse aparato para manter aí a segurança do praticante, tá? E aí as ferramentas específicas para essa prática são corda, freio, mosquetões, capacetes, dentre vários outros elementos. Vamos conhecer um pouquinho aí do rapel. Então, olha só, de acordo com os pesquisadores, o rapel foi inventado em 1879 por um francês chamado Jean Charlet e seus companheiros, né, o Prosper e o Frederic, durante a escalada do Petit Dru, um paredão de rocha coberta de gelo e neve perto de Chamonix, na França. A palavra rapel significa chamar ou recuperar, e ele é utilizado como uma técnica de salvamento e como prática esportiva. Então, observem aí, além de a pessoa poder utilizar como atividade, como uma prática corporal de aventura, também serve para a questão do salvamento, né? Tirar as pessoas ali do perigo. Tenho certeza que vocês já viram aí pelas TVs aqueles resgates no mar ou no rio, né? Onde quando está difícil o acesso pelo rio ou pelo mar, vão de helicóptero, né? Salvar ali quem está em perigo, certo? Então o rapel também é utilizado para esta prática, né? Que é o salvamento. Prosseguindo, vamos lá conhecer mais uma prática corporal de aventura na natureza chamada de stand-up paddle ou SUP,
que também é uma prática incrível que eu já tive oportunidade de praticar. Exige muito equilíbrio, força e resistência. Então, essa prática precisa ali de uns equipamentos para que ela aconteça. Aqui na imagem, não dá para vocês visualizarem bem, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que é necessário uma prancha, tipo de surf, e um remo, que você utiliza justamente para sair do local. E como eu falei, precisa ali de força, de equilíbrio, porque vocês têm que lembrar o quê? Que a prancha ela tem que deslizar sobre as águas. E o que acontece? Hora ou outra vem um banzeiro, vem uma onda e a pessoa pode se desequilibrar. É bem interessante. Vamos ver como o stand-up paddle surgiu? Observem aí. O surgimento do SUP remonta a várias culturas antigas que utilizavam formas de remo em pé como meio de locomoção e pesca em áreas costeiras e de água doce. O SUP moderno foi popularizado na década de 1950 pelo surfista havaiano Duke, que é amplamente considerado o pai do surf. Duke praticava o SUP como uma forma de treinamento físico e também para observar os surfistas e as ondas enquanto estava no mar. Interessante, né? Mais uma vez, uma prática corporal originada de outra prática, né? Bem interessante. Então, eu também recomendo essa prática para vocês. O SUP é uma atividade que faz você se conectar com a natureza e senti-la mais pertinho, certo? Prosseguindo, agora eu quero apresentar para vocês o wake, mais conhecido como wakeboard ou wake, tá? Essa prática corporal de aventura, ela é praticada sobre uma prancha menor e mais leve. Tem duas botas acopladas, que é justamente para segurar ali, né, o nosso atleta, o nosso praticante, porque isso aqui também, essa modalidade, ela é de alto rendimento, tá bom? Que servem para que o esquiador fique preso à prancha. Então tem essa bota justamente para prender o esquiador, o atleta à prancha, para que ele não possa ali cair, tá bom? Vamos ver aí algumas informações do wake. Então, para a prática, o esquiador, o atleta, o praticante, ele agarra-se a uma corda com um manete presa a uma lancha, que deve contar com duas pessoas, uma no comando da embarcação e outra em contato visual constante com o esquiador, tá? Então, a pessoa que está ali comandando, ela precisa ter um outro apoio, que é justamente para ficar de olho no esquiador, para se ocorra alguma manobra ali muito perigosa, ele já esteja de olho, vê aonde esse atleta caiu, esse praticante, para que eles retornem e busquem essa pessoa, tá bom? Além disso, é necessário que o praticante use um colete salva-vidas de modelo esportivo. É uma atividade dinâmica e emocionante que combina elementos de surf, esqui aquático e snowboard. Então, esse é o nosso wakeboard, mais conhecido como wake. E falando de wake, eu quero apresentar para vocês também um atleta. Eu não falei para vocês que o wake ele pode ser feito como prática corporal de aventura, mas também é um esporte de alto rendimento? Falei, não falei? Eu quero apresentar um atleta para vocês que é aqui da nossa terra, da nossa região, que é o Jair Paulino de Souza, mais conhecido como Jajá do wake. É isso aí, nós temos um atleta grande, na verdade, um grande atleta de wake aqui na nossa região. Então, o Jair Paulino, o Jajá, ele é um atleta indígena, campeão nacional e internacional, né? Ele é o primeiro amazonense a vencer um campeonato brasileiro de wake na sua casa, ou seja, aqui na nossa região. E um dos últimos prêmios que ele foi lá, ó, pá, e pegou o primeiro lugar, foi o Campeonato Mundial Júnior Men em 2023, lá em Portugal. Esse cara vem crescendo cada vez mais nesse esporte e eu acho super interessante vocês conhecerem um pouquinho mais da história do Jajá. Ele é muito novinho e ele começou ali lá pelos 5 anos de idade,
com o apoio do pai, né? O primeiro wake foi improvisado, foi ali um sapato que ele tinha da escola que ele grudou ali com a ajuda do pai na prancha e assim eles foram até chegar no que ele é hoje. E para vocês conhecerem a história do Jajá de perto, eu deixo um QR Code aí que tem um documentário, é um documentário, gente, vale a pena vocês conferirem. É Jajá do Wake. A Promessa do Wakebird no Brasil é um documentário completo que vem contando desde o início ali da trajetória do Jajá no Wake. Então vale a pena vocês conferirem e eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei e virei fãzaça do trabalho do Jajá. Então apresentei para vocês aí mais algumas modalidades, né, do esportes, na verdade, das práticas corporais de aventura na natureza. E se tem benefícios no meio urbano, na natureza também tem. Vamos ver quais são esses benefícios? Observem aí. Conexão intensa com a natureza, isso me encanta e eu acredito que encanta vocês também, principalmente aqui na nossa região, né? Nós estamos rodeados aí pelas nossas estradas aquáticas, árvores, animais, né? Então é bem interessante. Outro benefício, redução dos sintomas de ansiedade e estresse. A gente precisa, né? Principalmente quem vive aí na correria do dia a dia. E a correria que eu falo não é só aqui na cidade, não. Aí, né, no interior, nos pequenos municípios, nas comunidades, a gente sabe que a rotina nos leva ao estresse, à ansiedade e tudo mais. Então é importante praticar uma atividade. Vocês viram que as práticas corporais de aventura é uma boa opção. Outro benefício, desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades físicas, como coordenação, equilíbrio, força, tudo isso é necessário para praticar, né? Vocês viram lá o SUP. O Wakebird também, dentre vários outros que eu apresentei para vocês. Outro ponto é a consciência ambiental e respeito à natureza. Quando a gente faz essa prática no meio natural, a gente passa a observar a natureza com mais carinho e amor e percebe que a gente depende dela para viver, né? E um outro benefício é a melhora da saúde física, mental e emocional. Então, vale a pena vocês praticarem algum dessas práticas que eu apresentei para vocês. Agora, para vocês visualizarem melhor como ocorre cada uma dessas práticas corporais de aventura, acompanhem um vídeo.
Muito bem, alunos. Então, vocês puderam ter a oportunidade, né, de ver na prática essas práticas corporais de aventura no meio urbano e na natureza. Espero que vocês tenham gostado de conhecer e busquem mais informações e experimentem algumas dessas práticas que eu apresentei para vocês. A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade.